Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Certamente que grande parte de nós, e hoje já está quase que instituído na, na vida regular de qualquer pessoa, ou pelo menos ir uma ou duas vezes ao médico por ano, para fazer, digamos assim, uma consulta regular, para fazer alguns exames, algumas análises, verificar como é que está o estado de saúde, porque sabemos que por vezes há situações que estão, complicações que estão a acontecer no nosso organismo, no nosso corpo, e nós por vezes não notamos, são silenciosos. Coisas simples, mas que, quando descuidados por longo tempo, acarretarão consigo consequências que não são nada agradáveis. E, portanto, aí a necessidade de fazermos, de irmos ao médico com regularidade, fazermos análises e de tratarmos daquilo que há a tratar, porque às vezes quando o médico detecta alguma coisa precocemente, é capaz de atacar e de se resolver o problema com grande rapidez, uh, utilizando os medicamentos corretos. Ora, nós temos este cuidado e bem para a nossa saúde física. Hoje o Senhor também nos convida a refletir sobre a importância de também nos aproximarmos dele por meio da Igreja, por meio do sacerdote e também fazermos uma análise da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida. Aproximarmos do Senhor e fazermos um exame. Aliás, diria que em termos de vida espiritual, até isso deve acontecer mais regularmente do que irmos ao médico do corpo, porque ao médico do corpo nós vamos duas vezes e normalmente será suficiente, duas vezes por ano, será suficiente para, digamos assim, controlar as coisas. Agora, as questões da nossa vida interior exigem, digamos assim, um maior número de consultas, um maior cuidado, uma maior atenção, porque de facto é onde às vezes nós temos maiores problemas. Em primeiro lugar, diria que é importante que nós façamos o exame de consciência, tal como uma pessoa, desculpa, eu fui fazendo estas comparações, tal como nós, se possível, provavelmente em casa, medimos com regularidade a tensão, ainda que não sejamos hipertensos, mas medimos com regularidade a tensão, vemos os batimentos cardíacos, tudo isso, hoje em dia naquele aparelhinho que já se mete só no pulso, também nós precisamos de, com regularidade, com todos os dias, fazermos o exame de consciência. E o exame de consciência é, de facto, o momento em que nós nos avaliamos diante do Senhor, não é segundo os nossos critérios, mas diante do Senhor, à luz dos mandamentos, à luz da sua palavra, do seu ensinamento, e verificamos como é que está a nossa vida em relação com aquilo que o Senhor nos ensina e que, digamos assim, os objetivos que Ele nos propõe para uma vida feliz, para alcançarmos a vida eterna, para uma vida em comunhão com Ele. Esse exame de consciência, obviamente, tal como às vezes as pessoas, sobretudo que são hipertensas, fazem medições de atenção, várias medições de tensão ao longo do dia, também nós somos, digamos, não somos hipertensos, mas temos uma tendência natural muito em cair no pecado. E, portanto, é necessário que façamos o exame de consciência pelo menos duas vezes ao dia, logo ao final da manhã, ao início da tarde e depois também à noite. E apontemos, às vezes, no telemóvel ou num caderninho que nós temos, que podemos ter sobre a nossa vida espiritual, que é muito nosso, e definimos, digamos assim, pontos de luta, de combate, daquilo que nós vemos que não está bem, em conformidade com os mandamentos, em conformidade com a palavra de Deus, com a lei da Igreja, e vamos apontar, bem, está isto a falhar na minha vida. Então de manhã, quando eu acordo, depois procuro
regressar aí esse apontamento e procurar estar atento para que não caia, sem descurar exatamente também as restantes coisas em que muitas vezes somos, digamos assim, tentados a cair. Depois precisamos também, obviamente, de levar isso ao médico. E o médico que o Senhor nos deixou são os sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que estão aí para perdoar os pecados. No, no dia, ainda há poucos dias, no domingo, o Senhor nos dizia: quem perdoares os pecados, sejam perdoados, e a quem os retiveres, serão retidos. Pois nós também temos o sacerdote exatamente para nos curar dessas falhas, desses momentos de hipertensão em que nos afastamos de Deus e caímos exatamente nas ciladas do pecado, do demónio. Então precisamos recorrer com frequência à confissão. Não devemos ter medo da confissão. Se é verdade que só vamos 2 vezes ao médico, às vezes também caímos na tentação, e é errado aí só ir 2 vezes à confissão. Normalmente nas comunidades faz sempre a celebração comunitária das confissões, da penitência, celebrações penitenciais 2 vezes ao ano, por a altura da Quaresma e por a altura do Advento. Mas isso não nos pode ser suficiente. Neste caso, nós temos de tratar da nossa relação com Deus, do nosso espírito, do nosso coração, e nós precisamos ir com regularidade ao médico para que ele, de facto, nos possa dar o remédio que é a absolvição, os conselhos necessários, a penitência, para repararmos também os nossos pecados, para haver, de facto, uma verdadeira mudança da nossa vida, uma verdadeira conversão. Mas depois também, obviamente, necessitamos que este médico da nossa alma, o sacerdote, nos faça também os exames, como nós fazemos, não é? Como dizia há pouco, os exames que às vezes os médicos vão nos fazer, além das análises, às vezes vão-nos fazer mais um ou outro exame. Ora, aqui entra de facto a direção espiritual. A direção espiritual que é verdadeiramente importante para nós termos o Padre que, além de nos confessar, nos ajuda na nossa caminhada espiritual, que nos ajuda a lutar naqueles pontos em que, nesta e naquela semana, nós somos mais fracos, às vezes num momento tal em que desesperamos, parece que a nossa relação com Deus não avança, que nós estamos ali, digamos ali, desculpem a expressão, emperrados, não saímos do mesmo sítio, parece que a nossa oração não surte efeito, não estamos atentos na oração que fazemos diária. Pois o diretor espiritual ajuda-nos exatamente, está aí para nos ajudar a examinarmos a nós mesmos, a vermos aquilo que está bem, que podemos até ainda melhorar, aquilo que está mal e que devemos corrigir, propondo muitas vezes caminhos concretos para nos ajudar a caminhar. Ora, depois também o Senhor nos convida por meio deste Evangelho em que Ele nos apresenta a figueira que não dá frutos, que não dá frutos. Ora, se nós não estamos bem espiritualmente, nunca daremos frutos. O nosso coração, a nossa alma está cheia como aquele templo, estava cheio de vendilhões, tem tudo aquilo que não pertence lá dentro, e aquilo que pertence estar lá dentro, que é exatamente Deus, não está. E atulhamos com tantas coisas que se tornaram deuses para nós, tornaram prioridade e que não nos dão vida, mas tiram-nos exatamente. Guardamos tesouros que não são os tesouros de Deus. Mas para darmos fruto, nós precisamos exatamente disto, de uma conversão profunda, ajudada pela Igreja, por meio dos sacerdotes, por meio do exame de consciência que fazemos particularmente, da confissão regular, de uma direção espiritual e, obviamente, também da oração. Jesus dizia hoje que também a oração é fundamental. Quem tem fé, quem é pessoa de oração, o Senhor atende, porque aquilo que pede, pede com fé, e aquilo que pede também é aquilo que verdadeiramente é essencial. Não será sair o euro milhões, obviamente, nós vamos pedir ao Senhor, que isso não é o essencial para nós. Mas certamente será, por exemplo, nós que celebramos o Pentecostes, o dom da ciência, o dom da fortaleza. E depois, aquilo que é mais importante
e que a fé nos traz, que uma alma salutar, uma alma com saúde, uma vida espiritual saudável é capaz de fazer, que é exatamente aquilo que é fundamental e que Jesus dizia já no final: o perdoar. O perdoar é a manifestação da grandeza de uma alma. E é isso que hoje o Senhor nos pede. Vamos procurar nestes dias refletir como é que anda a nossa vida espiritual e não termos medo de aproximarmos de um sacerdote, escolhermos o sacerdote para nos acompanhar regularmente na confissão e na direção espiritual. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.